Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo:
Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimiro dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós? Que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha
em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro.
Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio! Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 14. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes,
dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Vamos tomar a oportunidade para refletir sobre a palavra de Deus. Acabamos de ler o texto acerca de São João Batista, Mateus 3, de 1 a 12. E hoje, verdadeiramente, a gente quer falar sobre João Batista. São João Batista. Você há de convir que muitos desses personagens, podíamos dizer, da mitologia folclórica, porque hoje, digo mito hoje, para o João de hoje, mas o João Batista da Bíblia é real. Era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, e verdadeiramente era um homem de Deus, separado desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo, era um nazireu, não bebia vinho nem bebida forte, até porque foi criado no deserto, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres, não cedia, preferiu ser preso, perder a sua cabeça, do que ceder para suas convicções bíblicas em face da oferta feita por Herodes, mas ele permaneceu firme e inabalável na verdade do Senhor. João Batista, lembramos também que ele não era um personagem da época da igreja. Não sei se você já tem pensado sobre isso. João Batista não faz parte da dispensação da igreja, é da antiga dispensação. A Bíblia diz que a lei e os profetas vigoraram até onde? Até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Então a gente pode ter certeza absoluta que João cumpriu o seu ministério que foi concedido por Deus. Hoje de manhã deixamos algumas perguntas, fizemos 5 perguntas com o propósito de respondê-las durante a nossa programação do rádio. E a primeira pergunta foi, como a ênfase hoje de manhã foi João Batista, a primeira foi a seguinte: quem era São João Batista? Então se vê que o João Batista da Bíblia é um tanto diferente do João Batista de hoje. João era o filho de Zacarias e Isabel, como já dissemos, e foi o precursor de Cristo. Sua mensagem foi de arrependimento e apontava Jesus. Sua mensagem então tinha o conteúdo arrependimento. Como foi que João Batista apresentou a Jesus Cristo? A resposta é que ele o apresentou, conforme está em João 1:29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de outro lado, qual a ferramenta usada por João como símbolo de julgamento? Então, alguns
talvez aqui não conheça um machado. O machado é uma ferramenta de mais ou menos 1 quilo, alguns dá menos, para cortar árvores, derrubar árvores. Alguns aqui já tiveram o privilégio de trabalhar em matas, derrubando árvores. Eu já trabalhei nessa área, desmatamento, derrubando árvores e usando machado. Machado, uma ferramenta, aqui o tipo de julgamento. Onde era que João Batista batizava? João Batista batizava no Rio Jordão. Ele não era miserável, como alguém diz, no sentido de uma gota d'água. Ele queria água e abundância para batizar. Ele foi ao Rio Jordão. Para pegar uma gota d'água? Não, porque batismo na Bíblia é colocar dentro, é imersão, é mergulhar, é colocar dentro. Então não tinha razão de ir ao Jordão se não fosse para confrontar as pessoas com as águas batismais. Em outra passagem diz que ele batizava em Enon, perto de Salim, porque tinha ali muitas águas, e para lá concorreu o povo e era batizado. João 3, 23, 22. Vamos fazer aqui uma observação que marca destacadamente algumas diferenças do João Batista da Bíblia para o João do folclore de hoje. Hoje o São João é quadrilha, é milho verde, é pamonha, é forró, é cachaça e é tudo isso o João de hoje. Mas o São João da Bíblia era um homem sério, um homem de Deus, um homem separado para Deus. E as principais diferenças, exatamente queríamos destacar acerca do São João Batista para o João da mitologia folclórica de hoje. Em primeiro lugar, o São João de hoje é aplaudido com fogos artificiais, bombas e traques e fogueiras, não é isso? O João Batista da Bíblia, olha aí tá vendo? Não estou mentindo. O João Batista da Bíblia fala-nos de um fogo eterno de julgamento, do julgamento de Deus para os pecadores impenitentes, os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. João fala do fogo eterno, não de um fogo de artifício, de brincadeira, não de bombinhas e traques. Olha, pai, não deixe suas crianças esse tempo nem sequer brincar com isso, que isso é culto a São João, viu? É culto a São João. Crente nem sequer deve vender fogos desse tempo, isso é idolatria. Tire do seu prateleiro, não vai dar lucro de futuro para você, e se der é dinheiro profano, é queimar, joga fora, não tem futuro para crente. Isso é paganismo, isso é o São João do mundo, o mundo jaz do maligno, não é o São João da Bíblia. Não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A segunda diferença do São João de hoje para o São João da Bíblia é a seguinte: o São João de hoje, as pessoas danificam a natureza, cortando árvores para venerá-lo com fogueiras. Não é? Quem não gosta de uma fogueira nesse tempo? As pessoas são chegadas a fogueiras. E de certa forma é um São João antiecológico. O São João de hoje é um São João antiecológico. Enquanto o mundo dá ênfase à ecologia, aí se vê um paradoxo muito grande, uma contradição. O São João Batista da Bíblia diz que o machado, sim, está colocado, mas a raiz da árvore que não produz bom fruto. Note bem, o machado de João Batista, o machado de julgamento, está colocado à raiz da árvore, não a que não dá fruto, mas em qual? A árvore que não dá bom fruto. Parece que quase todas dão algum tipo de fruto, mas a que não dá bom fruto é cortado e lançado ao fogo,
está falando do julgamento, simbolicamente, aí usando o machado e o fogo para mostrar o fogo eterno e a fornalha eterna. Então, esta é a segunda diferença do João Batista da Bíblia para o João Batista de hoje, folclórico, ou a mitologia folclórica. Em terceiro lugar, a diferença em terceiro caso consiste em que o São João de hoje é o centro das atenções das pessoas que o veneram de diversas formas, como já dissemos, fogueiras, festas, quadrilhas, e o aplaudem, viva São João, e o povo vibra com isso. O São João da Bíblia, gente, é um tanto diferente. O São João da Bíblia manda o povo voltar o seu olhar, a atenção para alguém, para Jesus, para o Cordeiro de Deus. João 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Note bem o que está dizendo aqui em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então aqui está uma terceira diferença, é que o São João da Bíblia não é o centro da atenção. Ele aponta para Jesus e convém que Jesus cresça e disse que eu diminua. O São João de hoje é diferente. É o centro da atenção, pois é um ídolo. É louvado, é aplaudido. Viva São João! Mas o São João da Bíblia, viva Jesus! É o Senhor da vida eterna. Esse é o São João. Deixe-me colocar aqui uma outra diferença antes de partir para a próxima. E essa diferença está também inserida nesse texto. O São João da Bíblia não queria ter a preeminência. Agora botando de ordem contrária. O São João da Bíblia não queria ter o primeiro lugar. Convém que eu diminua e que Cristo cresça. Ele não queria ter a prioridade. O São João de hoje, você há de convir que há uma disputa desde já. Qual será a quadrilha que destacará no primeiro lugar, a quadrilha de São João? Aí as festas, os investimentos em alto escalão para conquistar o primeiro lugar. Mas São João disse, não, o primeiro lugar não é meu não, é de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos olhar para Jesus Cristo. Mas a coisa está bastante invertida em nossa sociedade, em nossos dias. Bom, vamos partir para uma quinta diferença. O São João Batista de hoje é caracterizado, o seu tempo, por festas, danças, quer seja quadrilha ou forró. Agora tem outros tipos de danças que também enquadram-se no São João. A bebedeira e etc. O João Batista da Bíblia, note bem, o João Batista da Bíblia morreu em um dia quando festejavam um aniversário com o pecado. Foi o fim da vida de São João, quando festejavam um aniversário com o pecado, inclusive dança. Quando a filha de Herodias dançou, e foi então exatamente uma grande perda, porque através dali foi buscada a cabeça de João Batista lá no cárcere. Então está aí uma quinta diferença do São João da Bíblia para o São João de hoje. Vamos para uma sexta diferença. É um sexto caso. O João Batista de hoje, preste bem atenção, o João Batista de hoje, ele leva as pessoas para uma perversão da ordem familiar. Eu prestei bem atenção isso essa semana no carro de som, viu? Ainda diz, leve a sua família, e diz a desgraça, vai ter lá. E diz, leve a sua família, quer dizer, isso é uma perversão da família, é uma perversão da santidade do lar. O São João de hoje é isso, mas o São João da Bíblia é bem diferente. O São João Batista da Bíblia preferiu ser preso, note bem,
preferiu ser preso, do que aprovar o ajuntamento ilícito de Herodes com Herodias, que não era a sua legítima mulher. Ele disse: não pode, está errado, não deve. Por isso ele foi preso. Nós precisamos fazer como João Batista e erguer nossa voz contra aos ajuntamentos ilícitos de nossa época, nosso século, nosso presente mundo. João Batista perdeu sua cabeça, mas não aprovou essa atitude. A ordem familiar está pervertida no mundo. A igreja tem que levantar a voz contra isso. E precisamos, então, ter a atitude de João Batista. Então vamos para uma sétima diferença. Parece que tem muita, não é? Sétima diferença. O São João Batista de hoje serve de zombaria e mangação para com o homem do campo. É ou não é? O casamento caipira, o que é? O casamento do matuto, o que é? É a moça da roça, é o rapaz da roça. Eles zombando do rapaz da roça, zombando da moça da roça. Olha o jeito dos capial, que seria uma palavra da outra região. Olha o jeito dos beradeiros, vão se casar. Olha, não tem jeito de gente. Olha aí, fica mangando, zombando. O João Batista de hoje é uma zombaria contra o homem do campo. É um desencorajamento à agricultura, que já o homem do campo já é sofrido, já tem suas dificuldades, e o incentivo que está recebendo nessa época, em nome da religião, é zombaria, crítica aos montões. Eu disse isso para algumas pessoas essa semana e ficou pensando: rapaz, que pensar sobre isso não? Pois é isso aí mesmo. Então, o São João Batista da Bíblia apoiava isso. São João não morava nem na cidade. Morava onde? No deserto. Então, São João comia pamonha e milho assado, milho verde, é isso? Não, a sua comida era gafanhoto, na leitura de hoje, gafanhoto e mel silvestres. Era a sua alimentação, não era pamonha, não era fanfarra com pamonha, mas era gafanhoto e mel silvestres. Parece que o São João da Bíblia está um pouco diferente do São João que nos é apresentado nesses dias. Bom, vamos considerar algumas coisas para concluir. Primeiramente, concluímos que o São João de hoje não é, sustente isso, o São João de hoje não é o São João da Bíblia. Pois o São João de hoje é um São João ligado com o pecado. É um São João profano. É um São João da algazarra, da prostituição, da promiscuidade, das festas, da bebedeira. Enquanto que o São João da Bíblia era separado para Deus desde o ventre materno. Não bebia vinho nem bebida forte. Olha a diferença. São João hoje é cachaça, é forró. João não bebia vinho, ele era nazireu. O nazireu não bebia vinho nem bebida forte. Gente, se alguém está aqui que não é crente, diga uma coisa: em nome do folclore barato, você não tem o direito de dizer que São João Batista apoiava a bebedeira, apoiava a imoralidade, apoiava a promiscuidade, apoiava o adultério, a prostituição ou a fanfarra de hoje. São João Batista não era esse tipo de homem. Você não tem o direito de justificar o seu pecado usando um personagem bíblico que está na palavra de Deus santa e pura. Deixe-me dizer uma coisa aqui. O Senhor Jesus foi categórico em falar sobre esses assuntos. Ele chegou para os fariseus e escribas e disse: ai de vós, escribas e fariseus, que adornai os túmulos de quem? Dos profetas.
E disseram, se vivêssemos na sua época, num homicídio contra milhares de vidas que foram mortas no período da santa, entre aspas, Inquisição. Ai de vós que estáis testificando que vossos pais mataram essas pessoas, assassinos. São João diria, raça de víboras. Gente, a coisa é séria. É duro, mas é verdade. Nós precisamos encarar isso com muita seriedade. Finalmente, com isso você não tem o direito também de dizer que na Igreja Batista Fundamentalista, Pastor Soares estava falando contra São João. Falo contra o folclore profano, não contra o São João da Bíblia. O São João da Bíblia está certíssimo, cumpriu o seu ministério. E Jesus até disse que entre os nascidos de mulher, ninguém seria igual a João Batista. É preciso então que encaremos com seriedade a sua mensagem e anunciemos ao mundo esta verdade que pode transformar vidas. Não deturpe a Escritura para atingir seus ideais próprios, pois os ignorantes e instáveis deturpam as demais Escrituras para sua própria condenação, disse-nos o apóstolo São Pedro em capítulo 3 de sua carta. São Paulo em Gálatas diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Interessante que a ênfase de São João, o batismo nas águas de arrependimento, a ênfase do povo de São João de hoje é fogo, é fogo, não é? A de São João era águas de batismo de arrependimento. A ênfase do povo hoje, São João, é fogo, é artifício e tudo mais. Agora, é bom lembrar que quando João falava em fogo, ele falou fogo de julgamento. Eu gostaria que você agora abrisse para São João e vamos ler aqui algumas passagens neste assunto. Note São João, a partir do capítulo número 1, São João capítulo 1. Lendo acerca de São João Batista. Versos 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O João Batista da Bíblia fala do Deus Santo e apresenta a luz em Jesus Cristo. E essa luz, Jesus sabe o que disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, o que acontece? Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o São João da Bíblia, que confiava no Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e ensinou que andemos na luz. O João pervertido de hoje não é o da Bíblia. Esse leva o povo para o pecado, para a destruição. Mas o João Batista da Bíblia era homem de Deus e homem sério. Mesmo capítulo 1, versículo 15 em diante. João 1, 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quem vê falar em Jesus hoje nas festas de São João, conversa é essa? Falam de Jesus nada, Jesus quer tirar o povo do pecado, aí o povo não quer ficar só com um Joãozinho aí, manipulando esse Joãozinho aí é meu São Joãozinho, vamos ser compadre de fogueira. Isso é idolatria, gente. Compadre já está dizendo, tá com um padre, viu? Se quer ficar com ele, fica. Então, aqui continua dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem: quem és tu?
Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, cumprimento e profecia. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Este era o João. Endireitai o caminho do Senhor, endireite os caminhos, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Tem um adágio muito parecido com isso hoje, né? Alguém fala para outro: fulano não amarra nem a chuteira de fulano, né? Exatamente, João disse que eu não amarro nem a sandália de Jesus. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João tinha essa mensagem. O João de hoje não diz isso. O João de hoje bota pecado mais no mundo. Esse não é o João da Bíblia. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então, eu quero completar aqui essa leitura acerca de São João, acerca de João. Por isso você acompanha um pouco mais aí. Vamos completar essa leitura partindo para o capítulo 3. A gente termina o capítulo 3 aqui, certo? Capítulo 3, verso 22. 3:22 de São João. Coisas que você também não tenha prestado atenção. Preste atenção bem agora. São João falando. São João fala aqui em 3:22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Eu citei essa passagem há pouco, disse que era 22, mas 23. Eu havia dito 23, depois de 22, 23. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de Jesus e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. Contenda parece que é antigo, né? E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava comigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Isto
isto é, vim antes dele, preparando o lugar, o caminho. O que tem o noivo, a noiva e o noivo, o amigo do noivo está presente e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, ele dizendo, o noivo chegou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção, gente, aí presta atenção agora. Verso 31. Quem vem das alturas, João Batista falando, viu? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Ele mostrando aqui, Jesus está credenciado para falar sobre o céu, sobre a eternidade. Ele vem do céu, ele vem acima de tudo. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus faz o quê? Fala a palavra de Deus. Porque Deus, a palavra dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Presta atenção agora na conclusão. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Alguém aqui tem aquela Bíblia que as palavras de Jesus são vermelhas? Alguém tem aqui? Levante a mão, lá. Aí é preto ou vermelho? É preto ou vermelho? Preto por quê? Não é Jesus quem falou. E a pessoa que fala é aquela que vinha falando antes. Que vinha falando antes? João Batista. Esse versículo que muitas vezes você citou para muita gente. Quem falou ele foi João Batista. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A humanidade hoje que idolatra a João, o João da mitologia folclórica, o João do pecado de hoje, o João da fogueira, dos fogos, o João da cachaça, o João da dança e da quadrilha. Quem adora, pai, presta atenção, seu filho chegar da escola com a sua cara pintada, vá à diretora e diga, quem mandou você passar tinta, bagunçar a cara do meu filho? Porque isso é idolatria, é paganismo. Vá à escola, ninguém tem o direito de fazer isso sem você dar a sua permissão. Não admita isso, é paganismo, é idolatria. Esse negocinho de coelhinho, de pasto e só cara pintada, isso é idolatria a São João. Então, vamos lembrar que São João disse, quem mantém-se rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esta é a mensagem do João Batista da Bíblia. Este é o João Batista da Bíblia que traz a mensagem de Deus, Cristo Jesus, para um mundo que precisa dessa grande transformação que só Deus pode dar. E a mensagem que a Igreja de Cristo prega hoje, a Igreja Batista Fundamentalista e qualquer igreja que pertença a Jesus, que segue a sua palavra, dirá a mesma coisa. Vamos olhar com os olhos da fé, como João Batista olhou para aquele que veio e é hoje o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Mensagem séria, uma mensagem confrontando o pecado e o pecado. Amado Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem mostrado a solução para o pecado, que é Cristo. Sobre isso João falou, que Cristo tira o pecado do mundo. Quantas pessoas hoje estão andando em seus pecados porque não querem o Senhor da vida? Mas estamos hoje para anunciar esta mensagem, esta palavra, para que cada pessoa possa entender com muita seriedade e cuidem em tempo de preparar sua alma para Jesus, isto é, entregando-se a Ele, dando espaço no coração e convidando para entrar em sua vida, arrependidos como João Batista pregou, arrependei-vos e assim tenha o perdão eterno através da obra da cruz e no Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos orando, se você está aqui hoje, não é crente, você está confrontado com uma mensagem santa, eterna, de Deus da Bíblia. Qual a sua resposta? A Igreja de Jesus Cristo, a igreja local aqui, esta comunidade de pessoas separadas do mundo, salvas, batizadas segundo a Bíblia,
e se reúne para adoração e pregação do Evangelho, quer ver hoje a sua demonstração e atitude com relação a Jesus Cristo, o que você decide? Qual a sua decisão? Você está pronto a recebê-lo como o Salvador, como aquele que tira o seu pecado? Ou queres permanecer no pecado, na ilusão, no engano e caminhar para a destruição? Você tem a escolha nesta noite e você dará a resposta, terá o direito da resposta. Não saia na dúvida, na indecisão, mas saia daqui hoje decidido, definido ao lado de Jesus.